Olá, sejam muito bem-vindos, pai, mãe. É um prazer ter novamente vocês aqui comigo na nossa live. E hoje a gente vai falar sobre um assunto desafiador, né não? A fase da adolescência. Não é fácil. Porque é a fase da experimentação. Seu filho está querendo experimentar o mundo sem a sua ajuda. E aí o bicho pega. Aí pode dar ruim. Mas a gente vai ver hoje nessa live estratégias para tornar essa fase mais leve, mais tranquila. A gente vai falar sobre situações reais. 5 situações reais. O uso excessivo do celular e do videogame, resistência ao estudo, afastamento familiar, comportamento desafiador, aquela agressividade verbal e a dificuldade para fazer os adolescentes dormirem cedo. Porque eu sei que você deve estar passando por isso, porque eu também sou mãe de adolescente. Eu tenho um de 21 e de 22. Porque a adolescência agora vai até os 24 anos. É mole? Não é brinquedo não, gente. A adolescência se estendeu. E a gente tem que saber lidar com essa fase. E eu vou te dar estratégias para isso. Então, bora lá? Deixa eu me apresentar novamente. Eu sou Ana Vinha, especialista em educação, com base na neurociência. Mas antes de a gente falar sobre essas situações reais que eu sei que vocês vêm enfrentando, porque quem não tem um adolescente em casa que já deu uma resposta atravessada, que você sabe que a criatura tem prova de matemática, precisa de ponto, e quando você entra no quarto tá o quê? Jogando videogame. Você chama para ir para o aniversário da avó, que saco, porque para ele tá em festa de adulto, que só tem gente velha na cabeça dele, é um porre. Então, eu sei o que você está passando. Mas a gente precisa antes entender um pouquinho do cérebro dessa criança, que já não é mais criança, agora já é um jovem, né? E esse cérebro está passando, gente, por um turbilhão de transformação. Deu uma volta assim, ó, de 360 graus nesse cérebro, porque ele está em fase de transição. Ele não é mais o cérebro daquela criancinha e também não é um cérebro adulto. Ele está se preparando para poder entender a fase adulta dele e saber como fazer essa logística quando ele tiver que andar com as próprias pernas. E essa transformação intensa, gente, ocorre nos circuitos basais do cérebro, na estrutura ali, ó. E o que eu posso falar já de imediato para vocês? O cérebro do seu filho, ele vai fazer uma poda neural. O que é poda neural, Ana? Não fala grego comigo. Seu filho vai perder neurônios. Isso aí. Porque quando ele tinha o cérebro infantil, eu não falei pra vocês na última live que era esponja, né? Aquele cérebro tava sugando tudo, porque ele não conhecia nada do mundo. Então, tudo que você apresentava pra ele, ele estava absorvendo, porque ele entendia que ele precisava de tudo para poder sobreviver nesse mundo. Ele era cabritinho novo, como dizia minha avó. Mas agora ele já conhece um tantão do mundo, porque ele já foi apresentado a um monte de coisas. Mas o que acontece? Ele agora vai fazer essa poda neural para eliminar aquilo que não interessa para a fase adulta. Porque deu uma inchada nesse cérebro na infância, absorveu coisa demais. Então ele quer deixar só aquilo que é útil para ele. E aí é que já começa o problema, gente. Lembra que eu falei com vocês que tem que apresentar sempre situações saudáveis para o filho de vocês, porque isso daí vai criar conexões neurais? Tudo, qualquer sorriso, um afago, uma bronca, um sermão, vai lá para o cérebro e forma uma conexão neural. Então, os 12 primeiros anos, que são os anos da infância, são fundamentais. Por quê? Se você é uma mãe, um pai, que trata esse filho com amor, com calma, nas situações de estresse, que bom, você vai ter uma adolescência mais fácil, porque você ajudou seu filho a criar conexões neurais bacanas. Agora, se você foi aquele pai ou aquela mãe autoritária, que só dava sermão, que só focava no negativo nesses 12 primeiros anos, você serviu de modelo para quê para o seu filho, para esse cérebro? Para gerenciar os momentos de dificuldade com estresse. Então, veja como é importante. Então, você, ó, Juliana, Jussara, Maria, Luana, quem tá aí? Se ainda tiver filho pequeno, tem um adolescente, mas tem um pequeno, tem salvação, gente, para deixar isso mais fácil. Foca aí nesses 12 anos, apresenta situações saudáveis para estimular o quê? A metacognição, que é a forma como a pessoa consegue enxergar os próprios erros para fazer diferente.
para fazer conexões que controlem a impulsividade, que diminuam esse descompasso emocional, para ele ter controle, para ele ter saber como gerenciar, se organizar, planejar. Tudo isso é função cognitiva. Por que eu estou falando isso? Porque o adolescente, assim como a criança, ainda está em processo de desenvolvimento cerebral. Essa região aqui do córtex pré-frontal ainda não está bem desenvolvida, não. Então, se você der uma ajudinha nesses 12 anos e apresentar modelos bons para o seu filho, ele vai fortalecer um pouco essa região aqui, que é a região da lógica, da razão, do modo mais bacana. Porque você, pai, você, mãe, vocês são modelos para o filho de vocês. Lembra da live passada que eu falei neurônios e espelhos? Quem não viu, corre lá na outra live. Ele está copiando o que você faz, porque é o que ele está aprendendo, né? É o que esse cérebro está sendo submetido. Dito isso, então seu filho vai podar o quê? O que ele vivenciou com mais frequência. Vivenciou situações de dificuldade, mas que você mostrou para ele como superar de um modo ponderado, com bom senso, com paciência, beleza, é isso que ele vai guardar no cérebro dele. Você mostrou para ele, não, tem que resolver na base do grito, tem que se desesperar, tem que bater porta, enfim. Aí ele vai guardar isso e vai jogar a ponderação para escanteio. Porque é a forma como ele entende que o que ele vivenciou mais é o que é útil para a fase adulta e para essa fase da adolescência. Mas aí você já é aquela mãe que, meu Deus, Ana, mas meu filho me tirava muito a paciência, eu não consegui manter essa calma. Quem já não deu uma de louco em casa? A gente não pode dar muito de louco, porque senão o cérebro fala assim, eita, é isso aí que é bom para mim. A gente tem que, tentar segurar a onda. Aí a gente vai apagar incêndio, né, minha amiga, meu amigo? A gente tá na fase de apagar incêndio. E eu tô aqui para te ajudar a apagar esse incêndio. Porque eu falei também nas outras lives que o cérebro é moldável. Ele tem capacidade de se ajustar a vida toda, de ser reprogramado. A gente programa, reprograma. Então a gente vai reprogramar esse cérebro para agora a gente apresentar atitudes mais positivas para esse cérebro encarar de um modo melhor. Aí vem o outro problema da adolescência. Gente, a adolescência é tudo assim, é tudo complicado. Por quê? Porque esse cérebro que está sendo reestruturado para a fase adulta leva esse filho a ter 4 características. Que tem o lado positivo e o lado ruim dessas características, né? Na vida tudo é assim, tem o bom, tem o ruim. A primeira característica que eu vou apresentar para vocês desse cérebro é que ele tem uma tendência a se afastar da família. Então tem um afastamento familiar. Olha só, a gente tem que ser o guia dele, mostrar um caminho bom, mas ele não quer ouvir a gente. Ele não quer ouvir. Ele tá se achando gente, o dono da verdade, não é não? Posta aí no comentário que não tem um filho que acha que é o dono da razão. Ele não tá querendo escutar a gente, porque ele tá buscando autonomia, é fase de se reafirmar como pessoa. Ele quer enxergar o mundo pelo próprio olhar. Até então, esse mundo da gente foi apresentado para ele sob o nosso olhar. Agora ele quer conhecer o mundo do jeitinho dele. Ele não te enxerga mais, pai, como aquele herói. A mãe não é o primeiro amor da vida dele. Já consegue enxergar que você tem defeito, que você é humana, que você é humano, que é gente como a gente. E aí fica difícil, né? Porque a gente tem que a gente tem que orientar ele, porque a gente continua sendo o tutor dele, ele continua sendo o nosso discípulo, o nosso aprendiz, é a pessoa que a gente mais ama, mas ele não quer dar ouvidos a gente. Então aí já começa o primeiro problema, esse afastamento familiar que é necessário, porque quando ele chegar na fase adulta, o cérebro pensa assim, ele não pode viver debaixo da saia da mãe a vida toda, ele não pode viver sob a batuta do pai a vida toda, ele tem que aprender a se colocar na vida. Então isso é uma coisa boa, né? Mas a gente tem que, dosar. Por quê? Porque o adolescente também, agora vem a segunda característica. Ele é trabalhado na emoção, gente. Esse cérebro, quem assistiu minha outra live, sabe que o cérebro tem a parte de cima da razão e a parte de baixo da emoção. O seu filho é trabalhado na emoção. A sua filha é trabalhada na emoção. Vai assim, olha, da euforia pro tempestade no copo d'água em 1 minuto. Pensa numa espinha 2 dias antes da festa. Sua filha surta. Não adianta você falar que tem uma base, que tem um corretivo, que tem um negócio. Ela quer resolver o problema de imediato. Aí já chora, já descompensa.
porque a espinha apareceu. Então é nesse nível. Por que que ele é assim? Por que que ela é assim? Porque o cérebro também, gente, injeta assim, ele estava trabalhando na gasolina comum. Aí o cérebro bombeia e dá uma gasolina aditivada para esse cérebro. Enche ele de emoção. E por que que ele enche de emoção? Porque agora ele quer andar com as próprias pernas. Mas vamos combinar? Andar por esse mundão afora, se lançar assim, não é fácil não, gente. A gente tem dificuldade. Então o cérebro tem que dar coragem para esse cérebro para ele desbravar esse mundão. E aí ele coloca euforia, empolgação, vamos lá, vamos ser capazes, vamos descobrir esse mundo. Mas nisso, seu filho, sua filha, ó, tá só emoção. A razão que é bom, ó, usa pouco, isso aqui tá pouco desenvolvido. E quem anda na emoção, age sem pensar. E quem age sem pensar, se coloca em risco. E aí que mora o perigo. É quando o seu filho sai da escola, vai pro shopping com o amigo, esquece de te avisar. E aí o celular tá sem bateria e você já surta, você já acha que o garoto foi atropelado. Porque a criatura, quer avisar? Para que avisar? Não, você que é histérica, você que se preocupa à toa, autoprotetora, uma chata. Ou o adolescente pula da cachoeira e não pensa se tá fundo, se tá raso aquele né, o fundo da cachoeira. Ou pega a chave do carro sem pedir a permissão do pai. Ou sabe que tá com nota ruim, que precisa estudar, mas fica no videogame, no TikTok. O adolescente, ele sabe de todas as consequências, porque o cérebro dele já evoluiu para essa questão de entendimento. Então ele sabe aonde ele tá metendo os pés na mão. Mas, por conta dessa euforia, o cérebro foca no positivo e subestima o negativo, porque ele quer fazer essa criatura ter coragem de conhecer o mundo. Então, se o seu filho tem 9 motivos para não fazer tal coisa, porque vai dar ruim, ele foca no único motivo que pode ser que dê bom para ele se ele optar por esse único motivo, dentre 9 que estão falando para ele não fazer tal coisa. Ele só vê o que ele quer enxergar. E por que isso? Porque também o cérebro está inundado de dopamina. O cérebro, para dar essa euforia toda, ele embebe esse cérebro num neurotransmissor chamado de dopamina, que é o hormônio do prazer, que é tudo de bom. Quando você anda de bicicleta, faz uma caminhada, tem liberação de dopamina. Quando você escuta uma música, você tem liberação de dopamina, mas isso é gradual. O cérebro do adolescente tem muito mais dopamina do que no nosso cérebro, no cérebro da criança, por conta dessa euforia que ele precisa. Quando ele aciona de alguma forma algo que libera dopamina também demais, isso não vai dar bom não. Por isso que o adolescente, ele tem uma tendência, aí vem uma notícia ruim para alertar vocês, ele tem uma tendência a se viciar. Pensa comigo, quando você tomou a primeira cervejinha? Não foi adulto não, gente. Foi lá na adolescência. Quando a pessoa se vicia em maconha, aí vai para outras drogas, lá na adolescência. Tudo começa na adolescência, porque o adolescente, ele não mede perigo, ele não age sem pensar, e ele não quer só fazer o que ele gosta, ele não escolhe o único motivo, dentre 10 que eu falei, dentre 9, porque ele tem uma necessidade de recompensa, de gratificação, ele só quer fazer o que ele gosta, ele é um pouquinho egocêntrico, está um pouquinho voltado para o eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, a gente tem que vigiar os nossos filhos, né? Porque ele tem essa tendência a buscar, às vezes, caminhos que não são legais. E isso fica exacerbado porque aí vem a quarta característica, a terceira. Ele tem uma necessidade de engajamento social. Ele não está mais andando e querendo seguir esses seus conselhos, né? Há aí uma diminuição, não é quebra, há uma diminuição do vínculo familiar. Ele já não é mais tão ligado a você como antes. E aí não é que ele esteja revoltado com você, não é que ele não te ame mais, não é quebra familiar, é uma condição cerebral para levar ele a desenvolver para a fase adulta, esse cérebro. E aí o amigo tem muito mais peso nesses 12 anos aí de adolescência, que eu falei que vai dos 12 aos 24, nas tomadas de decisões dele. Ele ouve o amigo. Por que ele ouve o amigo? Porque ele não está mais agora te ouvindo, mas ele tem medo de se arriscar sozinho. Então ele prefere se inserir numa inteligência coletiva. Sabe, a união faz essa força? Então ele gruda nos pares. Porque os amigos
estão passando pelo mesmo momento que ele, têm os mesmos medos, as mesmas aflições. Então a conversa flui, ele se identifica, e quando ele se conecta com o outro, fica mais fácil também para ele olhar para dentro de si mesmo e se entender, buscar essa identidade que ele está tentando reafirmar. Mas aí, ótimo, eu tenho vários amigos, inclusive tem uma aqui que entrou, que a gente vai fazer 50 anos de amizade daqui a 2 anos, né, Bia? E que é muito bom, mas é a fase também do Maria vai com as outras, da vaquinha de presépio. O grupo falou, eu posso até assim estar na minha cabeça assim, minha mãe falou para não fazer isso, meu pai disse que isso não é bom, mas aí ele fica, sabe, o anjinho, o diabinho, ó, trabalhando aqui na cabeça dele. E aí o que ele escolhe muitas vezes? O que o bando escolheu, porque pode ser que ele esteja andando com um monte de desmiolado que só tá usando a emoção, não tem nem um tiquinho de razão. Por isso que a gente tem que vigiar com o que nossos filhos andam. E por que ele toma essa razão? Por que ele é Maria vai com as outras? Porque ele tem pânico de ser banido desse grupo. Porque ele precisa desse grupo. O cérebro dele entende que ele tem que andar em bando. Muito mais preocupante, ou tão preocupante, o fato deles não darem ouvidos a nós, é o adolescente que anda sozinho. Porque não é natural. O adolescente que está isolado, sozinho, e não quer saber de amizades, está fora do contexto. A gente tem que investigar por quê. Alguma coisa tem. Ou está entrando com a depressão, ou algum transtorno obsessivo, mas tem que investigar. Porque o natural é ele gostar de amizade. Você vê que adolescente em shopping, ó, fala, deixa aparecer, né? É aquela fase que ele né? É o se acha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o que eu fazia quando era mãe de adolescentes de 15, 16 anos? Eu vigiava de perto. Eu era aquela mãe que buscava na festa de 15 anos. Porque aí você já põe um freio no filho. Eu dava carona pros amigos, porque ele sabia que se eu pegasse ele ali, ó, meio mamado, o negócio não ia ficar bom pro lado dele. Até porque eu não bebo nada. Então, ele já era um freio. Eu falei, ó, minha mãe vai me buscar. Eu fazia o quê? As resenhas, as famosas resenhas da minha casa, o pré-night. Escutava aquele funk. Meu filho nem gosta de funk, os meus filhos. Mas por que escutavam funk? Porque a galerinha, a amiga, queria escutar funk. E aí eu meio que tolerava aquilo, porque eu falei, eu ó, só vigiando. Eu tava discretamente observando com o que ele estava andando, o que eles estavam falando. Ele na surdina, eu tava de olho. Então vocês têm que ficar de olho mesmo, porque é a fase que vai dar poucos ouvidos a vocês. Então a gente, assim, tem que aproveitar o máximo que a gente puder de oportunidades para estar próximo desse filho e sustentar esse vínculo materno-paterno que deu uma fragilizada. E a última característica que a gente vai falar dessas 4 principais, a criatividade. Esse cérebro, ele tá buscando pensar por conta própria. Então, se você fala A, o seu filho não fala B, ele fala Z. Porque ele quer ir na contramão do que você está falando para ele. Falou B, vai falar Y. Porque ele acha que você não sabe de nada e ele acha que sabe de tudo. Já viu adolescente que adora 16 anos, vai lá para passeata política? Porque ele acha que vai resolver o mundo. Ele acredita naquele candidato, ele veste a camisa porque ele acha que é um transformador. E, de fato, esse cérebro, como ele injeta muita motivação, muita disposição para o que ele quer, ele é inovador, é um cérebro criativo. É um cérebro... Porque, pensa comigo, ele já aprendeu um montão de coisa com vocês, né? Você já conhece o mundo, você já tá gato escaldado nesse mundo aqui. Já sabe que o caminho A não é tão bom, então o caminho B é melhor. Mas ele não quer ouvir o caminho que você tem para falar para ele. Então ele quer te provar que o caminho dele também é bom e que ele também consegue descobrir um caminho para tal situação. E aí esse cérebro acaba arrumando atalhos inovadores. Tem um monte aí de adolescente que vem fazendo grandes descobertas. Tem adolescente que fez software para câncer de mama. Tem adolescente que fez sabonete para câncer de pele. Tem adolescente envolvido com questões ecológicas sérias. Tem a Malala. Quem não viu já... Vocês devem conhecer a Malala, que levou aquele tiro, ganhou o prêmio Nobel. Por quê? Com 16 anos. Porque são corajosos, destemidos. O adolescente, ele vai e faz. Ele não é impulsivo, ele não age sem pensar. Então ele faz. Então isso é muito bom. Se for focado para o estudo, nota 10. O problema todo é que essa criatividade, essa impulsividade, às vezes não é usado de modo legal, né? Quando ele quer fazer besteira também, ele é criativo pra chuchu, gente. Ele arruma um jeito. Ele arruma um jeito de te enganar. Então,
Primeiro conselho aqui, que a gente já vai entrar agora, então, nas situações reais, né, com as estratégias. Se você é aquele pai, aquela mãe, que a gente agora precisa pagar incêndio, e que costumava ser autoritário, deixa essa atitude guardada dentro de uma gaveta. Porque funcionou até então, porque seu filho era pequeno. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase não funciona mais pro seu filho. Ele vai mentir, ele vai omitir, ele vai dar o jeito dele de fazer o que ele quer. E ele vai ficar mais revoltado da relação de vocês, vai ficar mais afastado, porque isso aí é psicoterapia, ó, que estuda isso há anos, já comprovou isso. O adolescente, ele não funciona sob pressão. Você pode ser autoritário sem usar de autoritarismo. São coisas diferentes. Você tem que manter a figura que sinaliza para ele que a figura firme dentro de casa, porque ele precisa desse limite também, porque ele ainda não é lá, gente, essas coisas todas não que ele acha, né? Mas você tem que agora acolher um tipo de linguagem que eu falei na primeira live. Essa é a terceira, que é o diálogo afetivo colaborativo. Pensa comigo, esse vínculo já está estreito, né? A gente precisa, então, fortalecer esse vínculo. A gente não pode quebrar de vez esse vínculo. E é através do acolhimento, do sentimento, porque é difícil essa fase pra gente, mas é muito mais difícil pro filho de vocês. É um turbilhão aqui na cabeça deles. Então, você já tem que acolher esse sentimento, dar voz a ele, sem julgar, de modo interessado. Então, vamos falar aqui da primeira situação.